Um bom dia a vocês. Eu trago aqui hoje uma palavra que foi a nossa reflexão de domingo à noite na igreja. Palavra de Gênesis, capítulo 16, quando diz: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela possuía uma serva egípcia ou escrava, chamada Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: Javé me impede de ter filhos. Una-se então a minha serva para ver se ela me dá filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Fazia 10 anos que Abrão estava habitando na terra de Canaã. Quando sua mulher Sarai tomou sua serva, a egípcia Agar, e a entregou como mulher ao homem Abrão, este se uniu a Agar, que ficou grávida. Vendo que estava grávida, Agar começou a desprezar sua senhora. Sarai disse a Abrão: Você é responsável pela minha humilhação. Coloquei em seus braços minha serva, e ela, vendo-se grávida, agora me despreza. Que Javé seja o juiz entre mim e você. Abrão disse a Sarai: Pois bem, a serva está nas suas mãos. Trate-a como você achar melhor. Sarai maltratou de tal modo Agar que ela fugiu da sua presença. O mensageiro, na outra versão, o anjo do Senhor, o mensageiro de Javé, encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Agar respondeu: Estou fugindo de minha senhora, Sarai. O mensageiro de Javé lhe disse: Volte para sua senhora e seja submissa a ela. E o mensageiro de Javé lhe disse: Eu darei a você uma descendência tão numerosa que ninguém poderá contar. E lhe disse o mensageiro de Javé: Você está grávida, dará à luz a um filho e o chamará com o nome de Ismael, porque Javé ouviu a opressão contra você. Ele será como potro selvagem, estará contra todos e todos contra ele, e viverá separado de seus irmãos. Na outra versão, fala sobre fronteiras, fará fronteiras aos seus irmãos. E Javé, que lhe havia falado, Agar chamou o nome: Tu és El Roi, pois és aquele que me vê. Por isso é que o poço tem o nome de Poço Lahai Roi, e se encontra entre Cádiz e Barad. Trago essa palavra para você como que numa forma de que todos tenham acesso à reflexão da escrava mãe. Estamos diante de um texto de uma mulher egípcia, um texto que poderia ser lido de novo sob a ótica de Abrão, da sua missão, do grande patriarca, mas é um fragmento que conta a história não de Abrão, conta a história da escrava. Coloca a escrava no centro da história e está dizendo que essa mulher, tomada como escrava possivelmente no Egito, quando Abraão esteve no Egito, e Abraão no Egito mentira que Sara seria sua irmã, Faraó toma a mulher de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, tomando partido disso, enriquece, conquista muitos bens. Possivelmente, de acordo com alguns estudiosos, seria nesse momento que Abraão adquire a escrava Agar e dá a ela a sua mulher, como que um presente, como que um negócio. Pois era assim que eram tratados os escravos na época. Agora você imagina uma mulher numa época de um patriarcado poderosíssimo, onde a mulher não tinha nenhuma visibilidade. Imagina agora você numa família dessa tradicional, além de mulher, você ser escrava. Imagine que o seu papel subserviente é multiplicado por 10. E Agar, então, como um objeto, uma egípcia negra, a gente vê nos filmes aí mostrando os egípcios brancos, de uma total falta de fidelidade histórica, porque na verdade quando você olha todas as esfinges desse grande império, um dos maiores já existentes na face da terra, que foi o egípcio, você percebe as características negroides.
Então você tem uma mulher escrava, uma mulher negra, que tratada como objeto, não pode viver entre os seus. A Bíblia não conta a história bem de Agar, mas talvez possamos imaginar e aqui pensar um pouco. Não pode viver com seus familiares, não pode ter sua vida, é escrava, subserviente, uma mulher que não tem direitos. O direito é de servir. Essa mulher, ela está na casa de Abrão e de repente Abrão tem uma grande ideia, né? Sarai, que a sua mulher não pode ter filhos, Deus havia feito uma promessa de que ele seria uma grande nação e ela diz, olha, então possua a minha escrava. Agora, além de escrava, subserviente e de todos os papéis piores que uma sociedade poderia oferecer a alguém, agora praticamente ela é obrigada a se deitar com seu senhor. Ela se deita com seu senhor. Abraão pega ela como mulher, tem relações com ela, ela engravida. E aí começa uma história que me parece que há uma reação de Agar, e Agar começa, pelo menos na fala de Sarai, a desprezar sua senhora. E a Bíblia diz que, à medida em que isso acontece, Sarai vai a Abraão, reclama com Abraão e começa a perseguir de tal maneira a Agar, que Agar foge da casa da sua senhora. Agora, além de escrava, subserviente, uma mulher grávida, mãe solteira, provavelmente, se ela continua longe da casa de Abrão, ela é fugitiva. O que sobraria para uma mulher fugitiva? Mulher escrava, um filho nas costas e fugitiva. E aí então entra Deus na história, entra o Senhor na história, e aí diz aqui na minha versão que o mensageiro de Javé vai, ela diz, Agar, de onde vem para onde vai? Ela diz, eu fugi da casa da minha senhora, eu não aguentei mais, eu não aguentava mais aquela vida, aquilo estava difícil demais para mim. E aí a Bíblia diz que o mensageiro de Javé diz a ela, volta talvez porque... Para onde você vai? Qual será a direção que você vai tomar da sua vida? Você é uma escrava, e agora uma escrava fugitiva. Os escravos fugitivos da época, se fossem mortos, talvez nenhum tipo de problema aconteceria com aqueles que o matassem. E aí o mensageiro de Javé diz, olha, volta, porque eu vi a sua dor. Volta para sua senhora, porque... eu enxerguei o seu sofrimento. Deus, o seu mensageiro diz, eu percebi a sua dor, eu olhei o seu sofrimento. E aí volta para a casa da sua senhora. E especificamente o mensageiro de Javé ainda diz mais. Diz para ela assim, olha, a sua descendência será numerosa, ninguém poderá contar. Imagina Deus fazendo uma promessa a uma escrava, de que não tinha direito nem sobre o próprio ventre. E essa era a proposta de Sarai para Abrão. Tenha um filho, que esse filho será meu. Deus agora faz uma promessa a ela, eu vou fazer uma grande descendência de você. E aí diz mais, você vai dar luz a um filho, chamará ele de Ismael, porque o Senhor ouviu a opressão contra você. Deus ouviu a opressão, Deus olhou para uma escrava. E a Bíblia diz que o mensageiro ainda diz, ele será como um podre selvagem, que não é necessariamente uma mensagem aqui pejorativa, mas tente dominar um podre selvagem que você vai ver o que é. Um podre selvagem é alguém que não se submete, ele não será escravo, ele não se submeterá à escravidão. E aí diz mais, estará contra todos e todos contra ele, fará fronteira aos seus irmãos, será uma nação independente. Vai enfrentar guerras, mas será independente. E aí Agar chama o nome daquele lugar de um lugar que traduzindo é aquele que me vê. Essa história é muito interessante, eu quero resumi-la de uma forma muito simples e talvez sacar aqui dois ensinamentos básicos. E o primeiro deles é que Deus não fecha os olhos à dor humana. Deus olhou a dor de uma escrava.
Deus olhou a dor de uma mulher humilhada, de uma mulher que não tinha nem direito sobre a sua própria vida. Deus olhou a dor de uma mulher que estava sofrendo. Deus não fecha os olhos para a sua dor, para a minha dor. Deus vê a nossa dor. Deus enxerga o nosso sofrimento. Quando nós não entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor e por que tanto sofrimento humano, eu quero dizer que o Senhor está vendo, o Senhor está enxergando. A segunda lição é que Deus não toma partido daqueles que se dizem seus servos e que cometem injustiças. Deus apareceu a ela e diz: eu enxerguei o seu sofrimento, a sua dor, eu vi, eu atentei para o que você está passando. Deus não disse isso a Abrão em relação a Agar. O anjo do Senhor não apareceu a Abrão e disse: olha, você perdeu uma escrava, coitadinho, você ficou menos rico. Não, você teve prejuízos financeiros. Não, Deus apareceu à escrava. Muitos leem a Bíblia de uma forma partidária e não percebem as falhas desses homens de Deus. E aqui Deus está tratando de uma falha de Abrão e Sarai. Eles tomaram uma escrava, humilharam uma escrava, fizeram dela ela ter um filho, e isso vai desenrolar, vai trazer sérios problemas que a história vai revelar depois pra gente, sobre a existência desse filho de Abrão, Ismael, com outro filho que será Isaac. Mas o fato é que Deus não toma partido. Deus é justo e Deus age com justiça. Eu queria que nós refletíssemos ainda em como lidar com as Agares dos nossos dias. Como lidar com o estrangeiro, como lidar com os pobres, como lidar com o necessitado, como lidar com a mãe solteira, como lidar com o filho bastardo, como lidar com situações com as mães solos, como lidar com as Agares dos nossos dias. Eu acho que talvez precisemos refletir que Deus levanta a igreja para, de fato, como diz Tiago, que a religião pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades e a si mesmo manter-se incorruptível. Nós precisamos entender que uma história como essa, além desses dois ensinamentos que nós colocamos, de Deus ver o sofrimento humano e de Deus não tomar partido daqueles que se dizem seus servos e cometem injustiças, esse texto talvez nos propõe a olhar todas essas classes, entre aspas, tá? De pessoas com amor, com misericórdia, vestindo nu, atendendo o necessitado. Agar é a história de uma mulher humilhada que Deus vê. Deus vê todos os humilhados. No momento em que a nossa nação passa por problemas seríssimos, eu quero dizer que Deus vê a história daqueles que são subservientes, num sentido mais social da palavra, e que passam por humilhações. Deixo essa palavra para você, porque essa palavra é para uma mãe escrava, foi dada no Dia das Mães. Quero deixar essa palavra para você que sofre por injustiças históricas. Quero deixar essa palavra para você que é tratado com desigualdade econômica. Deixo essa palavra para você que, mesmo tendo na sua vida algum tipo de benefício ou adquirido algum tipo de possibilidade econômica, social, deixo essa palavra para você de que Deus é o Senhor de todas as coisas, dono de todas as coisas, e que trata a todos como irmãos, como filhos. Logo, devemos tratar a todos como irmãos. Acho que a palavra de Agar nos ensina muitas coisas, e algumas das lições eu deixo para vocês nesta manhã, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.